noite, povo santo de Deus, povo amado. Quero lhe cumprimentar, lhe saudar com a graça, a paz, a misericórdia e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo nesta live de oração, de intercessão, de confissão da palavra, uma oportunidade única, maravilhosa, espetacular de nós orarmos uns pelos outros e de nós passearmos pela palavra de Deus no que se refere à oração. Oração é um tema, pauta de toda semana em nosso ministério. Todos os dias nós praticamos a oração, assim somos ensinados, chamados a fazer, praticar a oração diariamente, orar sem cessar, diz o apóstolo Paulo, inclusive, e semanalmente, toda semana, toda sexta-feira é dia de nós aprendermos sobre oração, pela palavra de Deus que é recheada deste assunto. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos oração, oração e oração. Esse é o meio de nós comunicarmos com Deus, a falarmos com o Pai, orarmos uns pela vida dos outros, sermos canal de bênção para tanta gente. Então, esse é o nosso chamado. Cada sexta-feira, uma oração diferente, um personagem bíblico diferente, um contexto diferente, uma jornada de muito estudo, de muito trabalho, para que nós possamos semanalmente trazer um estudo aqui sobre oração e depois passarmos a prática da oração. Nós temos a nossa lista com os nossos irmãos e irmãs, trazendo seus pedidos de oração, de intercessão. Faça também o seu, coloque no nosso chat de oração. Os nossos amados estarão atentos a isso, depois irão me passar para que nós possamos incluir na lista, se assim for o seu desejo, ok? Vamos estar, portanto, caminhando lado a lado em oração e intercessão em nome de Jesus. Não deixe de acessar o nosso canal do YouTube, @Comissão Online. Esse é o nosso canal que temos trabalhado com tanto carinho, construído um legado em nosso ministério online. O nosso canal já conta com quase 500 mensagens trabalhadas, editadas, fruto de muito estudo, muito comprometimento com a palavra, uma hermenêutica, uma exegese, uma busca intensa por extrair do texto bíblico a palavra da verdade, a vontade de Deus, aquilo que Deus inspirou aos autores bíblicos para comunicar ao seu povo. É esta mensagem que nós, incessantemente, visamos buscar, compreender, para ministrar e aplicar na vida da igreja no século 21. Então, em nosso canal do YouTube você vai encontrar as nossas playlists com diversos temas. Na verdade, adotamos o modelo do sermão expositivo e com isso nós pregamos o livro inteiro. Começamos no capítulo 1, versículo 1 e vamos até o último capítulo do livro e o último versículo, pregando assim todo o livro para que você possa conhecer mais e mais a palavra de Deus. A palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Você sabe que existem 4 maneiras pelas quais Deus se revelou. A palavra diz que Ele se revelou na criação. A criação mostra a glória de Deus, está lá em Romanos capítulo 1. Na nossa consciência, a nossa consciência onde Deus colocou ali como um pequeno tribunal, que nos dá consciência de certo e errado. Deus se revelou pelas Escrituras, que é a revelação especial de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e a última grande revelação de Deus está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amado, conheça a palavra de Deus, vá no nosso canal do YouTube, inscreva-se, ative o sininho, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pois bem, 7h35, sem delongas, vamos dar continuidade. Compartilhe essa live, por favor, coloque aí no grupo da família, no grupo dos amigos, dos irmãos, compartilhe com os teus contatos.
Esta é uma palavra relevante de instrução, crescimento e ensino em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus. Hoje nós vamos voltar lá ao livro de Êxodo. Vamos mergulhar na oração, num fato tremendo em que Moisés, Arão e Hur estão ali na batalha da oração. Louvado seja Deus. Já tivemos outras mensagens nesse tema. Nossa pastora, por exemplo, já pregou em cima desse texto, abordando o tema O Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Esse é um texto riquíssimo e abençoador para a vida da igreja. Então vamos lá, igreja amada. O tema que eu adotei: mãos levantadas, batalhas vencidas, vitória pela oração sustentada. Oração sustentada e intercessão coletiva. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos fazer a leitura desse texto que vai do versículo 8 ao 16. Vamos ler o versículo 8, 9 e 15. Diz assim a palavra bendita do Senhor: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Versículo 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar rapidamente. Pai amado e bendito, maravilhoso, único e verdadeiro, nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido, é com satisfação e alegria e temor e tremor que nós abrimos a Tua palavra. Nós sabemos que ela é santa, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder, ó Deus, para transformar vidas pelo Espírito Santo, para converter corações pecadores em salvos, santificados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, que esta palavra possa alcançar agora o âmago do coração do sofredor, aquela pessoa que agora necessita, como um sedento no deserto, como um faminto diante de uma ceia. Ó Pai, que esta palavra venha a trazer alento, conforto aos corações, respostas e também abrigo, Senhor, em tempos de lutas e difíceis. Fala-nos, Pai, nós queremos aprender sobre a oração comunitária, sobre a intercessão coletiva. Em nome de Jesus nós oramos. E amada igreja, povo santo, amado, eleito, abençoado, mais que vencedor, povo de Deus, diga amém e amém. Ovelhinhas amadas, família na fé, povo santo de Deus. Nós estamos aqui no capítulo 17 do livro de Êxodo. E estamos, portanto, na jornada do povo de Israel pelo deserto. Pouco tempo depois da espetacular libertação do povo do Egito, da tremenda, poderosa travessia pelo Mar Vermelho, quando 2 milhões de pessoas saído do Egito passa pelo meio de um mar em terra seca pelo poder de Deus. Nós estamos pouco tempo depois desse fato. O povo de Israel está a caminho da terra prometida. Então, apesar de a pessoa dizer, gente, mas Deus libertou o povo do Egito, Deus mandou pragas, Deus deu vitória, Faraó entrou no meio daquele mar, foi engolido pelas águas e o povo venceu de forma tremenda. Diz a palavra no Salmo que o povo saiu com mão poderosa do Egito, levando prata, levando ouro, e não havia nenhum só inválido entre aquele povo. Então, ao olhar em primeiro momento, pode parecer que o povo vai chegar rapidinho na terra prometida, não tem agora mais problema nenhum, não terá dificuldade nenhuma. Lê do engano. Engana-se que assim pensa.
porque essa não foi uma jornada fácil. A travessia pelo deserto não foi fácil. O povo enfrentou muitos desafios. Na verdade, toda uma geração, devido à murmuração e tantas outras coisas mais, sucumbiu no deserto. Então foram muitos desafios. E em todos estes, nós vimos a mão da misericórdia, a mão da proteção, a mão da graça de Deus. E há como nós extrairmos uma riqueza de ensinamentos da palavra de Deus para nós. Portanto, não é uma jornada isenta de desafios. Você pode estar hoje dizendo: pastor, eu recebi uma grande vitória, eu tenho visto grandes milagres na minha vida, eu tenho crescido, eu tenho prosperado, eu tenho visto resposta de oração. Isto é simplesmente maravilhoso, mas é também momento de permanecer em oração, porque depois de grandes vitórias, nós vemos tanto na nossa experiência de vida, quanto também toda a experiência bíblica, vem lutas, vem tempestades, o inimigo tenta dar uma rasteira, dardos se levantam, problemas sobrevêm. Então, essa jornada rumo à terra prometida, mesmo depois de grandes vitórias sobre o Egito, não é uma jornada isenta de problemas, não é uma jornada isenta de desafios. O deserto é um lugar árido, um lugar perigoso, é muito calor durante o dia e muito frio durante a noite, pode destruir um sistema imunológico, as víboras do deserto podem matar, a fome, a sede, enfim, existem muitos perigos. As provisões no deserto são escassas. Você imagina isso há milhares de anos atrás, com milhares de pessoas, idosos, crianças, no meio de um deserto. Diz que numa das feitas, pouco antes desse texto, houve falta de água em Refidim, e o povo o que fez? O povo que tinha acabado de ver grandes maravilhas e libertação, o povo murmurou contra Deus e contra Moisés. Você sabe que a murmuração é uma das coisas mais maléficas na vida espiritual. A Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come de seu fruto. Então você imagina a ingratidão em dimensão de povo, milhares de pessoas murmurando contra Deus e contra o seu líder, porque estava faltando água. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, ainda providenciou água para aquele povo. Amado, pela experiência bíblica e de fé e de vida, não abra a tua boca para a murmuração. A tua boca, Tiago diz, não é conveniente que a tua boca seja fonte de bênção e fonte de maldição. A tua boca tem que ser uma fonte a jorrar bênçãos sem medidas. Abençoe e não amaldiçoe. Abençoe o teu corpo, abençoe teus pensamentos, abençoe teu sono, abençoe a tua família, abençoe tua saúde, tuas finanças, abençoe teus amigos, teus irmãos em Cristo, a tua igreja, abençoe a tua liderança pastoral. São pessoas que estão ali lutando espiritualmente, orando, estudando, alimentando o povo de Deus com o melhor das Escrituras, a palavra de Deus, o melhor estudo da palavra de Deus. Então, amado, abençoe e não amaldiçoe. Então, nesse cenário de deserto, lugar árido, escasso, difícil, é nesse cenário de fragilidade, de dependência, que surge mais uma inesperada ameaça, mais uma luta ali, como é como aquele, não pode ficar pior, calma, que a coisa ainda pode piorar um pouquinho mais,
olha, do jeito que está o país, a coisa não pode piorar. Calma, que a coisa ainda pode piorar um pouquinho mais. Então é o que aconteceu, porque no meio dessa fragilidade toda, aparecem os amalequitas, né? Um povo com sangue nos olhos, covarde, para tentar destruir o povo de Israel. Que inclusive, oremos agora pelo que está acontecendo lá no Oriente Médio, porque Israel precisa se defender, e há uma nação que tem declarado abertamente há décadas, expressamente, morte a Israel, e está prestes aí a menos de um ano de poder ter armas nucleares destrutivas em massa. Você imagina o perigo, não só para Israel, mas como para o mundo também. Então aquele momento, isso é um momento de guerra, é um momento terrível. Subscrevo Donald Trump quando diz que o Irã precisa fazer um acordo urgente para isso parar definitivamente. Então, amado, apenas uma palhinha para que nós possamos orar pelo que está ocorrendo neste momento em Israel, que inclusive foi atacada. Israel, quando lançou mísseis, lançou de forma cirúrgica em bases nucleares e militares. Mas quando a resposta vem sobre civis, no centro da cidade de Tel Aviv, uma covardia sem tamanho. Mas vamos lá. Então, amados, aqui surgem os amalequitas, um povo querendo destruir Israel. Você veja que isso não é de hoje, né? Então, eles não enfrentaram Israel em campo aberto. Eles não foram honestos, pessoas de calibre, e se apresentaram soldado por soldado, frente a frente, para uma batalha. Não, eles vieram por trás. Eles vieram por trás, pela retaguarda, foram em busca primeiro dos mais fracos, de pessoas cansadas. Um ataque que não era apenas uma escaramuça militar, era ali uma afronta direta a valores, a princípios, uma afronta à soberania de Deus. O desejo sanguinário, diabólico, de destruir o povo de Deus, de acabar com o povo de Deus. Veja isso, isso está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 25, vamos lá, Deuteronômio 25, versículo 17 a 19, diz assim a palavra: lembra-te do que te fez Amaleque, olha aí o Amaleque aí, no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho, te atacou na retaguarda, olha lá, atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e fatigado, e não temeu a Deus. Veja, esperou o povo estar lá fatigado no deserto, fragilizado, com fome, os cansados, e atacou pelas costas. Esse é o espírito demoníaco, esse é o espírito de pessoas que não são movidas pelo Espírito de Deus. Há pessoas, há chefes, por exemplo, que oprimem os seus funcionários, porque estão num cargo de chefia, oprimem seus funcionários, humilham as pessoas. Há outras pessoas que, por terem dinheiro, humilham os outros, humilham o fretista, humilham um porteiro, humilham o secretário do lar, usam o poder financeiro para fazer chantagem, para fazer pressão e humilhar pessoas, colocá-las contra a parede. Ou seja, são pessoas que não são movidas pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito claro. Então, amados, todos nós na vida iremos nos deparar com batalhas. Se você precisa saber, amado, que todos temos batalhas, e onde é que está a fonte da nossa vitória? Saiba que todos vamos enfrentar lutas, sejam pessoais, sejam espirituais, sejam financeiras, sejam batalhas emocionais, familiares. Todos nós que me ouvem agora, todos nós temos batalhas. Onde está o teu campo de batalha?
Todos nós temos um campo de batalha na mente espiritual, onde o inimigo joga dados inflamados. Enfrentar alguns, outros também na família, outros nas finanças. Alguém está enfrentando uma luta agora no seu corpo, em questões de saúde. São batalhas. E nessas batalhas há o peso do confronto, a exaustão da luta. E é nesse momento do confronto, da exaustão, especialmente, que sentimos a necessidade de algo maior do que as nossas próprias forças, algo que nos socorra, que venha nos dar, sabe, aquele na corrida de Fórmula 1, pit stop, troca o pneu, bota a gasolina, joga a aguinha no rosto, tá tudo bem, vamos lá, vai de novo. Ou seja, é nesse momento que sentimos a necessidade, como Davi diz, do alto se me estendeu ele a mão e me tirou do inimigo que era mais forte do que eu. Você pode estar ouvindo hoje e diz, pastor, eu preciso desse socorro, eu preciso desse algo maior, dessa força maior, que a gente obviamente sabe que vem de Deus, a gente sabe que vem da graça de Deus, mas nós precisamos destrinchar isso, porque a graça é multiforme graça. Deus tem diversas maneiras de agir. E nós estamos hoje aprendendo especificamente sobre a oração sustentada, ou seja, a pessoa está conseguindo se manter em oração porque outras pessoas estão orando por ela. É uma oração sustentada, literalmente, como Moisés estava lá orando com a mãozinha para cima e Arãozinho e Urzinho lá do lado, bota essa mão para cima aí, vamos ajudar o cara, não deixa abaixar não, faz aí um supino reto, aleluia, vai, aleluia. É assim, amados, uma oração sustentada. Então, nesse momento de luta, essa oração é o que nós estamos aprendendo, essa intercessão, esse valor da coletividade, esse valor de estarmos um orando pelos outros, em nome de Jesus. E assim, amados, vamos alcançar a vitória, vamos alcançar o porto seguro. Deserto é lugar de passagem, Amaleque é luta pontual, isso tudo vai ficar para trás, saiba disso. Todos aqueles que se levantam contra os filhos de Deus, todos aqueles que se levantam contra alguém que está fazendo honestamente, contra alguém que está servindo a Deus com idoneidade, contra alguém que está servindo a Deus com inteireza de coração, todo aquele que se levanta contra alguém que está fazendo a obra de Deus com honestidade, isso vai passar, essas pessoas vão passar, vão ficar para trás, vão ficar para a poeira, vão ficar para a história. E às vezes é crente se levantando contra outro crente, é crente carnal se levantando contra outro crente. Se o crente carnal não se arrepender e não voltar atrás das suas práticas, vai sofrer disciplina, vai sofrer correção e pode sofrer açoite, pode sofrer açoite. Então, esse é um tema muito delicado, um tema que exige a plena atenção de todos. Então, mantenha-se, amado, em oração, mantenha-se servo de Deus, mantenha-se fazendo a obra do Senhor com inteireza de coração. Deus não exige que você seja absolutamente perfeito, mas que você caminhe para a perfeição. Ser perfeito, ou seja, caminha para a perfeição, caminha nesse caminho que Deus nos trilha na sua palavra. Então, é a nossa caminhada cristã, amados, em nossa caminhada cristã, lutas espirituais, por exemplo, é mais um termo que eu estou usando aqui, já falei de lutas pessoais, financeiras, emocionais, familiares. Lutas espirituais são uma constante. São dados inflamados que o maligno joga. Pensamentos que às vezes vêm na mente. Nós não podemos impedir de pensamentos virem à mente. O que nós podemos impedir é do pensamento se transformar numa fortaleza na nossa mente. Tem gente que às vezes permite que um pensamento contrário, mentiroso, se transforme numa fortaleza. E eu acho que ele é devasso. Eu acho que ele é devasso. Você acha que ele é devasso? E aí isso vai lá, se transforma numa fortaleza na tua mente.
aí você já julga a pessoa de ladrão, já julga a pessoa que não é amigo de ninguém, já julga que a pessoa não valoriza ninguém, já julga que a pessoa não dá valor à equipe, já julga que a pessoa não dá valor às pessoas, já julga que a pessoa é machista, sexista, já julga que a pessoa é arrogante, já julga que a pessoa é mentirosa. A pessoa é um lixo, joga fora logo. Por quê? Porque você deixou uma fortaleza se levantar na sua mente. Você precisa destruir essa arma espiritual, que é uma guerra espiritual. O inimigo ataca, e muitas vezes em momentos mais vulneráveis, quando você está mais vulnerável, ou de lados mais vulneráveis, de lados que a tua guarda está baixada. Por isso Davi disse, meu amigo íntimo se levantou contra mim. Ou então a palavra mostra que às vezes dentro da própria família se levantam os maiores problemas, como foi dentro da própria família de Jesus e de outros tantos. Santo de casa não faz milagre, não é aí que vem o ditado. Por quê? Porque são áreas que você está mais vulnerável, a tua guarda está baixada, e ali o inimigo vai lá e tenta te atacar. Foi isso que os amalequitas fizeram com o povo de Israel. Nós não vamos atacá-lo de frente. A gente sabe que se a gente atacar de frente o povo de Israel, tete por tete, botar tudo na mesa, ir lá e guerrear de frente, sabe que não tem como. Então a gente vai fazer como? A gente vai por trás deles, vamos pegar os desvalidos, os mais fracos. É uma luta covarde que o inimigo implementa. Então, amado, você está enfrentando essas batalhas? Sim, todos enfrentamos. Qual é a batalha que você está enfrentando? Essa é a melhor pergunta. Qual é a batalha? Qual é a luta que você está enfrentando? E como é que você enfrenta essa batalha? Como é que você se postula diante das batalhas? Você se postula confiando em sua própria capacidade somente? Ou você crê que há uma dimensão mais profunda, um recurso divino que te fortalece? Você se lembra de Paulo? Não vou ler as passagens aqui porque nós não temos tempo para isso, mas em Paulo em Coríntios, 2 Coríntios 1, 8 a 11, ele diz que na Ásia ele pensou que fosse morrer. Nós ficamos desesperados, achamos que ia morrer. Mas Deus permitiu isso para que nós não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E aí Paulo falou, agora permaneçam orando por nós. Paulo conclui essa passagem dizendo isso. Agora fiquem orando por nós. Ou seja, no momento de maior fragilidade, no momento que eles humanamente não tinham o que fazer, eles aprenderam a confiar. Primeiro, aprenderam a confiar em Deus. O Deus que ressuscita os mortos. O Deus que faz o milagre. Segundo, disseram, ore por nós. Esteja em oração. Não abra mão de orar. Então, Êxodo 17 revela-nos que a vitória não é apenas fruto da estratégia, não é apenas fruto da força militar. A estratégia é fruto da oração incessante, é fruto da intercessão colaborativa. Eu colaboro com você orando, você por mim, nós pelo fulano, o fulano pelo Beltrano, o Beltrano pelo Cicrano, e a gente vai orando assim um pelos outros, e criamos assim uma esfera de oração poderosíssima. Então, amados, a ideia central desse texto é simples. A vitória em nossas batalhas espirituais e cotidianas é intrinsecamente ligada à oração perseverante e à intercessão mútua, onde o apoio e a unidade na fé sustentam a mão que busca a Deus, a vida que está buscando a Deus, garantindo sucesso no campo de batalha. Assim, orar uns pelos outros, sustentar e ser sustentado, é de importância vital para que juntos possamos avançar e conquistar no campo espiritual. Então vamos destrinchar rapidamente, porque o tempo não para. Êxodo 17, 8 e 9, parte A. Ele diz assim, Êxodo 17: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Versículo 9, parte A. Com isso ordenou Moisés a Josué:
escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amaleque se levantou e Moisés disse: Josué, escolhe homens e vai à peleja. Isso que está dizendo. Então, os amalequitas aqui são o símbolo da oposição, é o símbolo da guerra, é o símbolo da batalha, da adversidade que todos nós um dia enfrentamos na vida, ou muitas vezes na vida. Então, assim como Israel enfrentou os amaleques, um inimigo real, um inimigo implacável, nós também enfrentamos oposições pessoais, oposições financeiras, oposições espirituais, dardos inflamados, problemas. O inimigo age de forma sorrateira, ele ataca pela retaguarda, ele busca desanimar você, ele busca identificar as tuas áreas de maior fraqueza, de vulnerabilidade, ele busca identificar as áreas que você tem a guarda abaixada para te atacar naquela área. Por isso Efésios 6:10-13 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, tomai a armadura de Deus para estares firmes nos momentos, em todos os dias, especialmente no dia mau, revestido de toda a armadura, orando uns pelos outros, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Ou seja, Paulo está dizendo ali, e depois lá no versículo 18 vai falar, orando por todos nós em todo tempo. Ou seja, isso aí é uma questão espiritual. Paulo está falando sobre você tomar a armadura de Deus. Aí está envolvido conhecimento bíblico, meditação na palavra, vida devocional diária, não faltar aos cultos da igreja, praticar o que você aprende na igreja, na palavra do Senhor, ter uma vida de oração, ser dizimista e ser ofertante, dar um bom testemunho, ter uma boa confissão bíblica. Então é tudo que você aprende, amado. Jesus falou, se você ouve as minhas palavras e as pratica, és prudente, a tua casa está sendo construída sobre a rocha. Amaleque vai se levantar através da chuva, do vento, dos rios, mas a tua casa vai ficar de pé como ficou a casa de Israel. Então, amado, Moisés instruiu Josué a escolher homens para lutar. Isso mostra o quê? Isso mostra que, embora a vitória venha de Deus, há uma parte que nos cabe. Nós precisamos lutar, precisamos usar os meios que Deus nos dá, precisamos nos preparar. Você quer passar numa prova? Estude. Você quer ser um bom profissional? Cresça, galgue espaço. Vai, faça reuniões, trabalhe, busque crescer, faça cursos, profissionalize-se, cresça na tua área que você atua. Você quer o que na vida? Acha que ficar parado o dia inteiro tomando chimarrão quente vai ajudar em quê? A queimar o esôfago. Faz isso não, filho. Então você precisa se preparar. Agora, a vitória não está apenas no campo físico, não é apenas uma luta física. Aí entra a questão da oração. Moisés falou, olha, vai lá e prepara os homens, pega os homens da guerra, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Tem que fazer exame, faça. Olha, pastor, eu creio que pelas chagas de Cristo estou curado, Deus vai me sarar, então não vou ao hospital. Está errado. Deus deu sabedoria ao médico para quê? Tem que ir ao médico sim, faça o seu exame sim, faça uma boa alimentação, faça exercícios físicos sim, cuide da sua saúde, faça a parte física que Deus te deu responsabilidade para fazer. Mas não para aí. Olha o versículo B, versículo 9, parte B. Vocês vão sair para a batalha. Amanhã eu estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia quem? Amaleque. Então aqui está o campo espiritual, o poder da oração sustentada. Primeiro você veja a posição de Moisés. Moisés não foi para o campo de batalha físico. Amados, não respondemos na carne a ninguém. Não olhamos na carne, não respondemos na carne. A pessoa está tentando de destruir você, a pessoa não gosta de você.
Pastor, já tentei gostar daquela pessoa, já tentei gostar dele, já tentei gostar do pastor, não consigo gostar, não desce na minha garganta. Eu não sei o que é, se eu sou machista, se eu sou feminista, sexista, se eu não admito o homem na liderança, se eu não gosto de ser liderado por homens, ou vice-versa, não sei qual é o problema, eu não gosto de você, cara. Você não vou com a tua cara. É o que a pessoa às vezes sofre, é o que a gente às vezes passa. Moisés não respondeu na carne, Moisés não foi para a luta na carne. O que Moisés fez? Posição espiritual, se manteve em oração, subiu ao cimo do outeiro. O bordão de Deus é o significado, é o símbolo da autoridade de Deus. Estava lá para interceder, estava lá na sua posição elevada, em oração, buscando pela autoridade divina, dependência de Deus. Amados, há pessoas que não oram, há pessoas que não leem a Bíblia, há pessoas que não creem efetivamente, sabe, nessa batalha espiritual, nessa batalha, nessa luta espiritual, não creem de verdade no mundo espiritual. Tem pessoas que só se guiam pelo senso humano, pelo pragmatismo, pelo que os olhos veem, pelo senso comum humano das coisas, pelo espírito secularista. Não é cristão, muitas das vezes, nem de longe. Tem gente que está no meio das igrejas, mas não é cristão nem de longe, é muito mais secularista, responde na carne, briga com as pessoas. Já tivemos casos na história da igreja de gente de querer sair no braço, brigar, vem cá, eu vou pegar, vem aqui, você vai ver, sabe, pessoas violentas, o vinho da violência, o espírito da violência estavam nelas, não tinha nada de espírito de Deus. Moisés não respondia na carne, ele estava em espírito de oração. Essa era a posição de Moisés, essa é a nossa posição. Mãos levantadas é o símbolo da oração, é o sinal da dependência de Deus. Amados, enquanto suas mãos estavam levantadas em oração, Israel prevalecia. Quando a mão baixava, Amaleque é que prevalecia. Portanto, é necessário perseverar e ter constância na oração. A oração não é um botão de emergência que a gente aperta só no dia da crise. Pelo contrário, a oração é um estilo de vida que sustenta a nossa vitória. Então, mantenha as mãozinhas em oração. Mantenha as mãozinhas em oração. Então, amados, agora, há o perigo da exaustão. Você veja que às vezes Moisés baixava a mão. Ele não conseguia sustentar a mão lá em cima o tempo todo. O que isso significa? Que nem mesmo Moisés podia ficar indefinidamente com as mãos para cima. Significa que nós somos humanos, às vezes a fadiga é real, a exaustão acontece, a pessoa fica cansada, a tendência é baixar os braços da oração. Aí entra a importância vital da intercessão. Você ter irmãos para orar por você, ter uma igreja para pastorear você, ter irmãos da fé para batalhar junto contigo a batalha da fé, a batalha da oração. E a importância da intercessão coletiva. Versículos 12 e 13. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Louvado seja o Senhor. Então, amado, Arão e Hur, direita e esquerda, segura a mão do homem aí, vamos lá, fica lá. Ô Moisés, vamos lá, vou te ajudar aí. Segura a mão. Amado, nós vimos em Romanos 16, no último domingo, sobre Febe. Febe era a protetora do apóstolo Paulo. Eu sei que eu tenho irmãos na igreja e irmãs na igreja que são meus protetores. Pessoas que se colocam entre mim e atividades satânicas e carnais que vêm de outros lados, que se não se colocasse no meio para me proteger, pessoas e situações já tentariam me devorar há muito tempo. Com mentiras, com calúnias, puxando o tapete. Isso é a história da igreja que mostra. História de 22 anos de ministério pastoral. Ao longo desses anos, sempre tive irmãos e irmãs que Deus coloca como protetores.
do grego é prostates, protetores. Aqui os irmãos protetores, os ajudadores, quem eram? Arão e Hur, estavam lá sustentando as mãos em oração. Então, amado, essa imagem nos lembra Gálatas 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, amados, nós não fomos feitos para viver a fé isoladamente, precisamos de irmãos que nos apoiem, precisamos de uma igreja que nos ensine, nos instrua, nos apoie, que ore por nós quando estamos sentindo-nos fracos, ou com vontade de chorar, ou aquele dia que eu quero abandonar tudo, chega, larga para lá, vou embora, vou sumir, vou doar isso para todo mundo, acabou, chega, não quero saber de mais nada, sabe? Ei, que luta, não preciso disso, meu Deus do céu, sabe? Nesse momento, a gente para orar por você, pessoas, espera aí, vamos lá, estamos juntos, vamos continuar, vamos estender as mãos, vamos orar, vamos jogar por terra todo o mal. As mãos humanas são pesadas, mas nós juntos vamos sustentá-las para a vida de oração, em nome de Jesus. Somos chamados a isso. Tenho 2 minutos para terminar. Então, amados, aqui é unidade para a vitória. A união de Arão e Hur com Moisés garantiu que ele permanecesse em oração. Isso é intercessão coletiva que fortalece a nossa própria vida de oração. Você vê, Moisés se manteve em oração porque tinha Arão e Hur lá com ele. Às vezes, amado, você vai aos frangalhos se arrastando em oração e, amado, tem gente orando por você. Tem gente enviando uma palavra para você. Acabei de compartilhar esse testemunho aqui agora com o presbítero Valdécio, que ele estava dizendo que acordou essa semana durante a madrugada e enviou mensagem para algumas pessoas: olha, estou orando por você agora, estou orando por você. E uma dessas pessoas respondeu para ele dizendo: olha, estou precisando mesmo, estou precisando mesmo. E essa pessoa que mandou, eu conheço, é uma pessoa de oração. Certamente está sendo sustentado também em oração, porque ora e porque tem gente que ora pela vida dele. Então, irmãos, preciso terminar. Essa vida de oração e unidade em oração e intercessão leva à plena vitória. Versículos 13 a 15 diz assim a palavra 16, diz assim: Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. E Moisés edificou um altar e chamou: é a minha bandeira. Porquanto o Senhor jurou que haveria guerra do Senhor contra Amaleque. Amado, quando alguém se coloca contra os filhos de Deus, quando alguém se levanta contra alguém que está fazendo a obra de Deus com interesse de coração, com honestidade, com pureza na vida, amado, é guerra contra o Senhor que essa pessoa está fazendo. Portanto, Arão, Hur, Moisés, vamos manter as mãos em oração, vamos manter as mãos estendidas em oração. Certamente, amados, nós estaremos no cimo do outeiro orando. E o que nós estivermos fazendo no cimo do outeiro orando, no lugar de oração, estará determinando o que há de acontecer no vale da batalha, onde Josué está lá batalhando. O que está acontecendo lá no lugar da oração está determinando o que está ocorrendo lá no campo da batalha. É isso, amado. Oração tem um impacto real. Oração tem um impacto tangível nas circunstâncias existenciais na nossa vida, levando-nos à vitória completa. Josué desbaratou Amaleque, a vitória foi dada pelo Senhor. Ele é o Jeová Nissi. Moisés construiu um altar e disse: o Senhor é a minha bandeira. A vitória não foi apenas pela força do exército, nem somente pela estratégia de Josué, mas sim pelo poder da oração. Quando Moisés estava com as mãos estendidas, Arão e o orando junto, o povo vencia. Quando a vida espiritual caía, não tinha estratégia que sustentasse, não tinha força militar que sustentasse. Primeiro vem a oração, primeiro vem o que acontece na vida espiritual. Então, irmão, eu termino dizendo: vamos permanecer firmes, vamos adiante, vamos em oração. Esse é um tema maravilhoso e certamente que o Espírito Santo possa falar ao teu coração e certamente vitórias grandiosas virem à tua vida nesta noite pela oração da fé. Em nome de Jesus. Vamos orar a Deus,
Vamos aí, irmão, você tem alguém aí do teu lado na tua casa, você tem aí Arão, Ur, você tem irmã Febe do teu lado agora, Prostates, diáconos, você tem gente servidora, gente que ama a oração, você tem gente aqui que guerreia guerra de oração com você. Então vamos lá, estamos aqui juntos, um ao outro abençoando. Pai amado, Senhor eterno, eleito Deus, fomos eleitos pela Tua palavra, fomos eleitos pela Tua vontade, fomos eleitos e chamados, Senhor, para estarmos no cimo do outeiro. Fomos eleitos e chamados para estarmos como Arão e Ur, sustentando-nos e sendo sustentados e sustentando outros através da vida de oração. Pai, enquanto as batalhas ocorrem no vale, no campo da batalha, seja o campo material, financeiro, da saúde, da família, da profissão, em tantas áreas, vida espiritual, tantas áreas, Pai, enquanto essas batalhas estão ocorrendo fisicamente, nós estamos batalhando espiritualmente, na oração, na guerra da oração, Pai, porque ela tem importância fundamental, ela tem importância fulcral, ela tem importância crucial, Senhor, para a guerra, para a vitória. Pai, às vezes nós somos tentados humanamente a agir carnalmente, somos tentados a desistir, somos tentados a murmurar, somos tentados a deixar de sonhar, a deixar de acreditar, somos tentados a reagir na carne, a fazer coisas humanamente carnais. Somos tentados de todas as formas, Pai, porque somos seres humanos. Isso representa Moisés quando as suas mãos pesam, suas mãos pesam e ele baixa as mãos. Quantas vezes, Pai, as nossas mãos estão pesadas? Quantas vezes nos parece difícil a vida de oração, nos parece difícil, Senhor, a pensar que a resposta vai vir, que o milagre vai chegar, quando a gente tem uma conta financeira que está nos esgoelando, quando a gente tem um problema de saúde que está piorando, quando a gente tem um problema familiar que parece insolúvel, quando a gente tem questões humanas que nos cercam. Quantas vezes, Pai, somos tentados a baixar as mãos, porque as mãos nos parecem pesadas. As mãos nos parecem pesadas. Ó Pai, aí está a nossa humanidade, aí está o símbolo da nossa fragilidade. Já estamos num deserto. Deserto é lugar de escassez, é lugar onde há muitos perigos. Perigos durante o dia do forte calor dos inimigos, perigos durante a noite pelo frio. Isso destrói a saúde, as víboras, enfim, Pai, há muitos perigos no deserto. Assim também temos as nossas fragilidades humanas nesse mundo que é um grande deserto, porque aqui nesse mundo somos forasteiros, somos peregrinos. Esse mundo foi contaminado pelo pecado, esse mundo geme e aguarda a revelação dos filhos de Deus, a segunda vinda de Cristo. Por isso Jesus disse que nesse mundo passais por aflições. Então, ó Pai, estamos dentro de um contexto delicado e que exige de nós a dependência de Deus. Temos as nossas fraquezas pessoais, as lutas da carne, os desejos de desistência, os desejos de fraquezas, enfim, que todo ser humano enfrenta. Entretanto, ó Pai, nós cremos que o Senhor é o Deus de toda provisão, o Senhor é o Deus de toda graça. Com todo esse cenário complicado, com todo esse cenário atroz, nós temos registrado na palavra de Deus um dos maiores líderes de todos os tempos, que foi o profeta Moisés. Um grande líder, um grande jurista, um grande profeta, um grande pregador, um grande homem de Deus, Pai, foi usado pelo Senhor para conduzir o povo no meio desse deserto.
Nós vemos, Senhor, o Senhor levantar verdadeiros servos de Deus para estarem ao lado de Moisés, como Arão, Ur e Josué e tantos outros, Pai, que o Senhor levantou para que estivessem ali na batalha da oração, no campo espiritual, no cimo do outeiro, orando, intercedendo uns pelos outros. Apesar de todo o cenário delicado e complicado, o Senhor nos mostra gloriosamente que no meio disso tudo o Senhor é Deus. No meio de todo esse cenário difícil, o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que é o Jeová Nissi, é a nossa bandeira, o nosso estandarte, aquele que vai à nossa frente com a bandeira da vitória erguida. O Senhor é Jeová Tsevaot, o Senhor dos exércitos, aquele que guerreia as nossas batalhas. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada dia o Senhor está presente, a cada dia o Senhor se faz presente, a cada dia suas misericórdias se renovam, a cada dia sua graça é sobre graça, a cada dia o teu amor cobre multidões de pecados, a cada dia, Senhor, o poder da tua graça nos fortalece. Quanto basta, isto é simplesmente maravilhoso, Senhor. E nós queremos, Pai, dizer que neste momento, em oração, em intercessão uns pelos outros, nós queremos cobrir a vida uns dos outros, queremos proteger a vida uns dos outros, queremos abençoar a vida uns dos outros, porque sabemos dos muitos campos de batalhas que nós enfrentamos, Pai. A gente que está orando agora, que tem uma sentença médica, que tem um problema de saúde, a gente que está orando agora, que está enfrentando problemas emocionais, tomando Rivotril, tomando remédio para dormir, tomando os antidepressivos, ansiolíticos, pessoas ansiosas, com problemas emocionais, a gente que está me ouvindo agora, mergulhados em problemas financeiros, Pai, contas para pagar, dá lá um alívio no mês numa conta, com 1.000, 2.000 na conta, mas vem 1.000, 2.000 de juros e o dinheiro não some por um ralo, e só Jesus e a sua graça para dar a provisão. Há pessoas que estão enfrentando problemas familiares, Pai, neste momento, problemas familiares, conjugais, de relacionamento, lutas, guerras, batalhas espirituais dentro do lar, uma falta de sintonia espiritual, lutas por todos os lados, o inimigo buscando brechas para tentar fazer uma cirandinha. Pai, mas nós estamos aqui em oração uns pelos outros, para derrotar essas armas do inimigo, para, como Moisés, nos manter na posição de intercessores, com as mãos levantadas aos céus, orando, porque mãos levantadas é sinal, Pai, de batalhas vencidas. Em nome de Jesus, oração sustentada e intercessão coletiva. Nós estamos aqui para cobrirmos, Pai, uns aos outros em oração. Às vezes alguém estará dormindo e outra pessoa estará sendo despertada durante a noite, a madrugada, para orar por elas, e vice-versa. Ó Senhor, às vezes alguém vai estar num momento frágil, num momento sensível e delicado, e haverá um Arão e um Ur do seu lado para levantar as suas mãos, para lhe apoiar. Ó meu Deus, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós precisamos desse apoio, dessa ajuda, Pai. Digo especialmente até mesmo como pastor. Às vezes as pessoas acham que pastor é super-homem, que pastor pode aguentar tudo, pastor pode aguentar chicoteada nas costas, puxada de tapete, tapa, cusparada, pode aguentar que ele fale mal dele, que ele pressione de todos os lados, porque afinal ele é o pastor, ele é um super-homem. E quantos homens de Deus estão por aí fora, Pai, perdendo a vida, dando cabo da própria vida, porque falta-lhe, Pai, Arão e Ur, falta-lhe, Pai, consciência da dependência absoluta de Deus, a consciência da dependência absoluta do Senhor e da graça de Deus, Pai.
Portanto, Senhor, nós queremos colocar aqui em oração, ó Pai, a igreja de Jesus, a responsabilidade que nós temos uns com os outros, responsabilidade de levar as cargas uns dos outros, levar o fardo uns dos outros, Pai, e não ficar colocando fardo na vida de ninguém, mas sermos, Pai, sempre intercessores, para estarmos abençoando, orando, buscando, clamando, ó Pai, pela vida uns dos outros, pedindo, buscando, rogando, batendo na porta pela vida uns dos outros, porque sabemos, Pai, que a realidade dos últimos dias, essa realidade que nos cerca, é uma realidade atroz por si só. Quanto mais vemos que o dia se aproxima da volta de Jesus, mais a apostasia é evidente, mais os valores seculares são desprovidos de moralidade, mais os valores secularistas, mais os valores contra Cristo vão se tornando como que uma espécie de norma na sociedade. Oh meu Deus, a censura que temos visto crescer no nosso país, por exemplo, e no mundo inteiro, que tentará impedir a vida espiritual de ser proclamada de forma livre, já é uma realidade, Pai. Essa luta está diante de nós hoje, e ninguém está falando, quase ninguém está falando sobre isso, ó Pai. O inimigo está tentando, aprovando leis para censurar, onde não se poderá mais falar livremente de Jesus nas redes sociais, não se poderá mais falar livremente de Jesus pela internet. Oh meu Deus, oh Senhor, oh meu Deus, nós colocamos diante de Ti, nesta hora, cada uma dessas circunstâncias, nesse período desértico, Pai. Nos dirigimos em oração agora por aqueles que estão fracos, desvalidos, desanimados, porque sabemos que Amaleque é covarde, Amaleque é covarde, Amaleque ataca por trás, Amaleque busca as fraquezas para tentar ir lá atacar naquela fraqueza. Foi o que o povo Amaleque fez contra o povo de Israel. Foi por trás e buscou os idosos, as crianças, os mais fracos, os mais desvalidos, para começar por ali a guerra deles, Senhor. Então que em nome de Jesus, agora, aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão de alguma forma, Senhor, enfraquecido, meu Deus, nesta hora nós queremos cobrir essa pessoa de oração, queremos cobrir estas pessoas agora com a palavra de Deus, queremos declarar sobre a vida dela toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos agora sobre esta vida, Senhor, a mente de Cristo Jesus, que os pensamentos de Deus prevaleçam nessa mente, nesse coração, que tudo aquilo que vem do alto, a paz de Cristo, a coragem, a força, a alegria do Senhor, que a nossa força, Pai, permaneçam nessa mente, nesse coração, ó Pai, que o Espírito de alegria, o Espírito de Deus, o fogo do Espírito Santo, a paz de Cristo que excede todo entendimento, a boa doutrina, Senhor, que vem para cortar o espírito da rebelião, ó Senhor, em nome de Jesus, o espírito da rebelião seja cortado pela palavra, pela doutrina, Pai. Nós nos dirigimos agora a todos aqueles que estão enfrentando, Pai, em diversas áreas da vida, Pai, lutas que lhes parecem ser maiores do que as suas forças. Ó Senhor, nós recorremos àquele que é o Senhor de senhores, aquele que é o Rei de reis, aquele que é o único Deus verdadeiro, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Lançamos, Pai, sobre Ti, agora diante de Ti,
cada uma das nossas ansiedades, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Lançamos diante de Ti, Pai, as nossas preocupações, os nossos medos, as coisas que vêm para tentar nos intimidar, tentar nos fazer desanimar, tentar nos amedrontar. Colocamos diante de Ti, Pai, aqueles pensamentos que vêm nos assaltar para tentar nos deixar preocupados, amedrontados, paralisados na vida. Senhor, colocamos tudo isso diante de Ti, as guerras mentais, as guerras emocionais, Pai, as muitas lágrimas que às vezes derramamos ao travesseiro, colocamos diante de Ti, Pai, cada uma dessas coisas, orando uns pelos outros nesse momento, Pai, rogando uns pelos outros, para que os irmãos, como o povo de Israel, aqueles que às vezes parece que ficam para trás, desvalidos, fracos, os mais idosos, os com maiores problemas, maiores dificuldades, e que às vezes o inimigo tenta essas áreas de vulnerabilidade para tentar destruir suas vidas. Nós queremos, Pai, como um exército de Arãos e Urs aqui, orar uns pelos outros, sustentando as mãos dos Moisés, sustentando as mãos uns dos outros em oração, Pai. Isso é o símbolo da igreja que ora uns pelos outros. É o símbolo da igreja, esse modelo de Arão, Uri, sustentando os braços de Moisés em oração, enquanto Josué está no campo de batalha. É o símbolo de uma igreja que colabora uns com os outros. É o símbolo de uma igreja em que está em constante oração uns pelos outros. É o símbolo de uma igreja que acredita verdadeiramente no poder da oração. É o símbolo de uma igreja que vive verdadeiramente na dependência da oração. É o símbolo de uma igreja que verdadeiramente busca priorizar a vida de oração, praticar a vida de oração, ensinar sobre a vida de oração, viver diariamente a oração. Assim, Senhor, que nesta hora nós tenhamos, Pai, em nosso ministério, em nossa igreja, uma cobertura de oração, Pai, espiritual, sobre as famílias, sobre as pessoas, Pai, sobre os indivíduos, sobre os seus queridos representados, sobre os seus trabalhos. Pai, nesse domingo o irmão da igreja, Davi, trouxe lá sua chave de carro para a gente orar, para a gente agradecer, como outros já fizeram em outros dias na igreja. Pai, nós queremos isto mesmo, queremos cobrir a vida uns dos outros em oração, seus lares, sua residência, sua casa, seu local de trabalho, sua vida, seus projetos. Ó Pai, que nós tenhamos uma cultura em nosso ministério de amizade, cultura de vínculos fortes, onde nós venhamos a criar vínculos uns com os outros. Às vezes um tem mais afinidade com o outro, de forma humana, pessoal, até aí é aceitável. Oramos sempre por todos, mas em termos humanos, aquela afinidade, enfim, fazermos amizades profundas na igreja, amizades, pessoas com as quais tenhamos confiança de abrir questões da nossa vida, como Tiago disse, confessai os vossos pecados uns aos outros. Às vezes quando temos alguém do nosso lado, porque quando temos alguém do nosso lado é mais difícil pecar. Normalmente as pessoas buscam pecar quando estão sozinhas, buscam pecar quando não tem uma mentoria, buscam pecar quando ninguém está vendo. Mas quando nós temos pessoas nos mentoreando, pessoas discipulando, pessoas caminhando junto conosco, andando junto conosco nessa estrada dessa vida cristã, cobrindo uns aos outros com oração, como Arão e Ur ajudavam Moisés e Josué estava lá na batalha. Sim, Senhor, é quando nós estamos mais fortalecidos, temos mais livramentos, temos mais ânimo, forças, renovação para sermos também bênção na vida de outras pessoas. Então, Pai, que nesta noite, esta cultura de coletividade, essa cultura de ajuda mútua, essa cultura de irmandade,
de comunidade, de estarmos orando uns pelos outros, de estarmos dando as mãos uns aos outros, estarmos sendo bênção uns pela vida dos outros. Essa cultura esteja em nosso coração. Por isso, que não permitamos, Pai, espírito de rebelião no meio da igreja. As pessoas sabiam muito bem quem era Moisés e respeitavam a sua liderança, mas dentro das igrejas, Pai, às vezes os pastores são tratados como meros empregados. Sua autoridade pastoral não tem um pingo de consideração e respeito. Oh meu Deus, nós precisamos ser modelo em nosso ministério e resgatar a autoridade do ministério pastoral e ao mesmo tempo, desta forma, da organização, porque nenhum líder pode querer ser respeitado se ele não souber respeitar o seu líder. Nenhum líder pode querer ser respeitado pelos seus liderados no departamento que cuida se ele não souber respeitar o seu próprio líder. Isso é uma questão óbvia. Então, ó Pai, isso é coletividade. Isso é Arão e Hur apoiando Moisés, porque Josué já está lá no campo da batalha, correndo o risco de levar uma espadada. Então, Pai, nós queremos estar conscientes do que é coletividade. Coletividade não é comunismo, onde todo mundo tem o mesmo tipo de voz, todo mundo fala, todo mundo manda, não tem autoridade, é bagunça, é Deus por todo mundo e cada um por si. Isso não é igreja, nunca foi assim na palavra de Deus. Isso não é vida espiritual, isso não é Arão e Hur ajudando, isso é bagunça. Mas nós queremos que o nosso ministério e os ministérios nesse Brasil, que são de Deus, são ministérios sérios, tenhamos, Pai, uma estrutura coletiva, organizacional, séria, respeitável e respeitada. Uma organização de pessoas que saibam ser Arão e Hur para Moisés, de Moisés que estejam verdadeiramente buscando estar de mãos estendidas, cumprindo sua responsabilidade para orar pelo povo, de Josués que estejam no campo de batalha, lutando, buscando, fazendo coisas, ó Pai, e assim nós, com o espírito de oração, debaixo da oração, cobertados pela oração, nessa coletividade da oração, Senhor, vejamos grandes milagres, grandes respostas, grandes sinais, maravilhas da parte de Deus serem dadas para o povo. Já é tempo, Pai, de vivermos novamente aquele grande avivamento que ocorreu nas décadas de 50, 60 em diante, Pai. Grandes avivamentos, perna esticando, braço esticando, cego enxergando, paralítico andando, até morto ressuscitado, Pai. Eu creio, é tempo de nós vermos reavivamento no meio da obra de Deus, Pai. Almas convertidas, pessoas salvas, Senhor, pelo Espírito de Deus. Nós não podemos forçar o avivamento, queremos de forma pragmática criar sistemas pragmáticos dentro da eclesiologia para querer forçar avivamento, como a igreja tradicional, por exemplo, fazia, todo culto fazendo apelo, todo culto impondo mão na cabeça, todo culto forçando. Não é assim. Esse foi o caminho que levou a igreja a apagar, esse foi o caminho que levou a igreja a perder o crédito, Senhor. Mas quando ocorre o avivamento de fato, a coisa é de Deus sobre a igreja no país, no mundo, ó Pai, como ocorreu nessas décadas anteriores. É isso que nós estamos orando e buscando, ó Pai, um grande avivamento, chamas de fogo do avivamento da oração, com Moisés, Arão, Hur, Josué e o povo vencendo batalhas. Pai, o tempo já se foi e nós queremos te agradecer pela vida de todos, pelas vitórias, pelos milagres, pelas respostas que já chegaram esta noite. Eu creio nos sinais, nas maravilhas, dos milagres de Deus sobre a vida das tuas ovelhinhas, em nome de Jesus. Será um final de semana maravilhoso, poderoso. Esse mês ainda virão vitórias, respostas de oração, livramento sobre a vida da igreja, em oração, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém, amém. Pois bem, amados irmãos, chegamos ao final. O tema dessa mensagem de hoje é um tema muito longo, muito extenso. Eu não queria dividir em 2 semanas,
nós poderíamos ter dividido em 2 semanas. Eu não queria dividir em 2 semanas, porque eu quero a cada semana estar trazendo aqui uma oração nova, e depois nós voltamos novamente sobre esse assunto mais para frente, para rememoriar, porque é muito conteúdo. Então passamos um pouco do horário, peço perdão, vossa consideração, amor e carinho. É um investimento que você está fazendo na obra de Deus, servindo ao Senhor. Nem 1 minuto na obra de Deus é perdido, nada. Tudo que você semeia, Deus está vendo e Deus certamente está observando e abençoando. Então que você tenha um fim de semana abençoado, você tenha uma noite maravilhosa. Parece que vai fazer muito frio, segundo informações recentes que chegaram aos meus ouvidos, parece que vão fazer 12 graus aí. Misericórdia de Deus. Prepara seu cobertor, prepara aí e vai dormir na paz do Senhor, amado. Bota a cabeça no travesseiro gostosinho e vai dormir na bênção do Pai. Um final de semana maravilhoso, cheio da glória de Deus, rico e abençoado em Cristo Jesus. Domingo às 9 horas da manhã, aqui na Tijuca, às 9 horas, Rua General Roca 340, Galeria, Tijuca, próximo da Praça Sespena. Venha estar conosco, venha celebrar um culto maravilhoso a Deus, com alegria, com júbilo, com festa na casa do Pai. Sempre uma festa, uma alegria, o culto racional. Venha estar conosco, celebrar e adorar em nome de Jesus, aqui na Tijuca. Em breve, muito em breve, em nome de Jesus, estaremos também na Estrada Francisco da Cruz Nunes 10.031, na sede da nossa igreja, na região oceânica de Niterói, com a alegria do Senhor sempre em nossos corações, servindo a Deus, dando o nosso melhor. Uma noite abençoada, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês hoje, para todos sempre. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Beijo no seu coração. Aguardamos você no domingo, 9 horas da manhã. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém.